Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem em casa, se cuidando. A nossa aula de hoje vai ser uma aula de correção, tá bom? Das atividades anteriores. Então, hoje a gente vai corrigir as atividades dos dias 1 do 6, 2 do 6, 8 do 6, 15 do 6, 16 do 6 e 22 do 6. Tá bom? Então, fiquem atentos, tá bom? Às correções, façam com calma, com bastante atenção. E, primeiramente, eu vou fazer a correção das páginas das apostilas. Então, eu vou corrigir as aulas, primeiro, né? As aulas referentes aos dias 15 do 6 e 16 do 6, que são as atividades da apostila. Depois, eu vou corrigir as atividades em folha, tá? No caderno de vocês. E, por último, eu vou corrigir a página 69 do CA. Então, primeiro aí eu vou corrigir com vocês as aulas dos dias 15 do 6 e 16 do 6. No dia 15 do 6, eu passei a apostila da página 21 a 23. E no dia 16 do 6, eu passei a apostila da página 24 à página 28, tá bom? Então, a gente vai fazer a correção dessas duas aulas primeiro. Bom, para começar as nossas correções, então, peguem a apostila de vocês aí na página 21, na seção Diga aí, e vamos lá. Vocês teriam que ler o texto de Monteiro Lobato e em seguida responder algumas questões. A. Qual o título do texto? Tempo e clima. B. Como estava o tempo atmosférico no sítio do Pica-Pau Amarelo? O tempo estava chuvoso. C. Com lápis de cor amarela, destaque no texto a frase que Dona Benta explica as mudanças que ocorrem no tempo atmosférico. Então, a frase que vocês irão destacar, né, que vocês destacaram, foi: o tempo muda constantemente, de hora em hora, de dia a dia, de mês em mês. D. Circule no texto os fatores que, segundo Dona Benta, influenciam o clima. Então, os fatores são ventos constantes, correntes aéreas, natureza do território, altitude e proximidade com mar, rios ou lagos. Como está o tempo atmosférico no lugar onde você estuda? Então, isso é uma resposta pessoal, mas, por exemplo, hoje, no dia que a tia Lívia está gravando a videoaula, o tempo está chuvoso. F. De acordo com o texto, qual é a diferença entre tempo e clima? Então, tia Lívia, espero que vocês respondam que o tempo muda constantemente, que pode ser ensolarado, chuvoso, frio, quente, nublado. Já o clima depende de vários fatores e demora muitos anos para mudar, tá? Agora, aí na página 23, vocês teriam que fazer mais algumas atividades, tá bom? Vocês tinham que observar esse planisfério, zonas térmicas e responder as questões a seguir. Então, vocês teriam que responder aí: em que zona térmica, na questão A, em que zona térmica da Terra está localizada a maior parte do território brasileiro? É na zona tropical, né, galera? A maior parte do nosso território brasileiro aqui, tá? Aqui encontramos o nosso Brasil, nosso país. Ele está com a maior parte dele dentro da zona tropical, que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Então, essa zona aqui é a zona tropical, tá bom? B. Observando a rosa dos ventos, que porção do território brasileiro encontra-se na zona temperada? Então, a zona temperada, ela fica aqui entre o círculo polar ártico e o trópico de Capricórnio. Então, aqui é a zona temperada e aqui em cima, né, na parte norte, a zona temperada ela fica entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico, tá? Então, aqui é a zona temperada. Então, aqui onde está o nosso território brasileiro, seguindo aí a rosa dos ventos, né, está perguntando que porção do território brasileiro encontra-se na zona temperada? Então, se a zona temperada é essa aqui, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico e o Círculo Polar Ártico, a porção do nosso território brasileiro que está nessa zona é a porção sul, tá vendo? Lembra? Seguindo aí a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, tá bom? E aí na página 23, ainda, né, vocês iriam então ter que ler as informações e pintar a ilustração de acordo com a legenda. Então, de acordo
vendo aqui e o nome das zonas, vocês iriam completar aqui e pintar um mapinha, certo? Então, onde fosse a zona tropical, vocês iriam pintar de vermelho, onde fossem as zonas temperadas de laranja e onde fossem as zonas glaciais ou polares de branco. Então, o ciclo polar ártico, essa área aqui, essa parte do planisfério, vocês iriam então deixar de branco, tá? Que são as zonas glaciais. Entre o ciclo polar ártico e o trópico de Câncer, nós temos aqui a zona temperada, então vocês vão pintar de laranja. Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, nessa área aqui, nessa parte aqui do planisfério, vocês iriam então pintar de vermelho, que é a zona tropical. E entre o trópico de Capricórnio e o ciclo polar ártico, vocês iriam pintar também de laranja, porque também é a zona temperada. E o ciclo polar ártico, nessa região aqui, nessa parte do planisfério, vocês iriam deixar de branco também, porque essa zona é glacial, tá bom? Então, continuando aí, estudamos um pouco sobre o clima e as paisagens brasileiras, e abaixo vocês teriam, então, que responder algumas questões com base no mapa. A. O que as cores da legenda indicam? Os tipos de clima do Brasil, tá? Essas cores estão indicando. B. Que tipos de clima abrangem o território brasileiro? Então, dentro do nosso território, nós temos os climas equatorial semiúmido, equatorial úmido, tropical semiárido, subtropical, tropical e tropical de altitude. C. Qual é o clima predominante na unidade federativa onde você mora? É uma questão pessoal, mas todos nós moramos dentro da mesma unidade federativa. Então, vamos voltar lá. Na nossa unidade federativa, o clima que está predominando é o clima tropical, tá bom? Só um pedacinho aqui, da nossa unidade federativa que é ocupado pelo clima tropical de altitude. Mas o que predomina é o clima tropical, tá bom? Vamos continuar aí, então. Aí na seção lápis na mão, na questão vocês teriam que ler a frase a seguir, com base no que você estudou, vocês vão marcar se ela está se referindo ao tempo atmosférico ou ao clima. A. Nesta época do ano sempre chove muito. Essa frase está se referindo ao clima. B. O dia amanheceu nublado ontem e logo após o almoço começou a chover. Bom, na questão B aí está se referindo ao tempo essa frase, tá bom? C. Sempre que viajamos para o sul do Brasil nessa época do ano faz frio. Essa frase está sendo relacionada ao clima. Na questão 2, leia a informação a seguir sobre o clima e o cultivo da manga. A manga é uma fruta que se adapta bem a locais com estações secas e chuvosas mais ou menos definidas. Chuva em excesso em época inadequada pode causar problemas à qualidade dos frutos. Então, de acordo com essa informação, é correto afirmar que a manga é uma fruta de clima tropical. Então, nessa frase aí, nesse textinho, foi falado, então, algumas características do clima tropical, que é onde essa manga ela é cultivada, tá? Então, marque um xizinho aí na questão, no primeiro quadradinho, no clima tropical. 3. Leia algumas informações sobre o município de Campos do Jordão, em São Paulo. Então, vocês leram essa informação aí, e com base nessas informações, é correto afirmar que o município retratado apresenta características de clima tropical de altitude. Então, com base na leitura, vocês viram que, de acordo com as características que esse textinho trouxe, mostrou que o clima é tropical de altitude que está sendo falado ali. Então, marquem o X. Aí, na página 27, na questão 4, está pedindo para vocês consultarem o mapa Brasil Climas, da página 24, e vocês vão descobrir o nome e características do clima predominante na unidade federativa onde você mora. Bom, é uma questão pessoal, mas como todos nós moramos na mesma unidade federativa, certo? No Espírito Santo,
Na nossa unidade federativa, o clima predominante é o clima tropical e esse clima ele possui temperaturas elevadas durante o ano e também possui duas estações definidas, que é o inverno seco e o verão chuvoso, tá bom? Continuando aí agora, tem mais atividades aí no Geografia na Prática, vocês teriam que analisar esse climograma e com base na análise, né, nas informações que ele traz, vocês iriam responder as questões. Então vamos lá, questão A. As barras azuis do gráfico informam a quantidade de chuva mensal, tá bom, pessoal? Então marque um xizinho aí. B. Em qual mês a temperatura foi mais elevada? Foi no mês de outubro. Então, a gente percebe que a temperatura mais elevada foi no mês de outubro, onde a bolinha aqui, ó, está maior, né, está em uma área maior do que as outras, digamos assim. Aqui, outubro, a inicial do mês de outubro. C. Qual mês registrou a temperatura mais baixa? Foi no mês de junho, né, pessoal? Então, ó, junho aqui a gente observa que a bolinha está em um nível mais baixo do que as outras, tá bom? Então, foi no mês de junho. D. Qual mês foi mais chuvoso? O mês mais chuvoso foi dezembro, é o que observamos aqui com a análise nas colunas, né? Então, no mês de dezembro, a coluna está maior, indicando que o mês mais chuvoso foi em dezembro, tá? Nessas coluninhas em azul. Em que mês não choveu? Então, qual mês que não tem nenhuma coluna ali, né? O único mês é o mês de julho, né, pessoal? Então, foi o mês que menos choveu, que não choveu, né? Perdão. F. Qual é o clima do município de Goiânia? Bom, observando a leitura do mapa, ó, do climograma, a gente consegue observar que o clima de Goiânia é o clima tropical, tá, galera? Então, vamos continuar aí a correção das atividades. Bom, agora a gente tem a correção aí da última página da apostila para a gente começar a corrigir as folhinhas, tá bom? Então, na questão A, né, vocês teriam que desembaralhar e descobrir as letras de alguns elementos atmosféricos aí. Então, A, vocês desembaralharam aí e acharam a palavra temperatura. B, a palavra umidade. C, está escondida aí a palavra precipitação. Na questão D, está aí a palavra pressão atmosférica. E na questão E, a palavra vento, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou fazer a correção da folhinha que eu passei para vocês no dia 1/6, tá bom? Então, vamos aí fazer com bastante atenção a correção, tá? Na questão 1 aí, eu pedi para vocês completarem as frases com base das palavras do quadro, tá? Então, vamos lá. Questão A. As diferentes formas da superfície terrestre são chamadas de relevo. B. A depressão é uma forma de relevo rebaixado em relação às áreas ao redor. C. Os planaltos são formas de relevo com superfícies geralmente onduladas e bordas irregulares. D. Relevo geralmente plano de baixa altitude. A. Planície pode ser litorânea ou continental. E. A montanha é uma grande elevação natural do terreno com altitude superior a 300 metros. F. Desgaste dos materiais que formam as rochas junto a seu transporte para as áreas mais baixas da superfície terrestre. Também são chamadas de erosão, tá bom? Então, são essas palavras aí que completam as frases. Aí na questão 2 está pedindo para vocês explicarem o que é altitude. Altitude é a distância vertical medida entre o nível do mar e um ponto da superfície terrestre, tá bom? 3. Dê explicação sobre o que é uma planície litorânea. É aquela que está localizada no litoral. E planície continental ela é porque ela está localizada no interior do continente,
tá? Então, como o próprio nome já diz, a gente já consegue escrever o conceito sobre cada um, tá bom? Então, vamos continuar aí. Na questão 4, a gente tem algumas imagens de paisagens que foram modificadas, tá? Pelo homem e pela natureza, tá bom? E com base nessas imagens, a gente vai responder as questões a seguir. A. Quais são as imagens que mostram a modificação do relevo causado pela ação do homem? Então, pela ação do homem aqui, a gente percebe que o túnel ele foi construído por uma pessoa e essa área de ocupação também, essas casinhas que foram construídas aí nessa área também foram construídas pelo homem, tá bom? Então, a imagem 1 e imagem 2 foram modificações que foram feitas na natureza, né, no relevo, pelo homem. B. Quais são essas modificações presentes nas imagens que você respondeu à questão anterior? Então, como eu já respondi na A, né? Esse relevo que foi modificado aí na imagem 1 e na imagem 2 mostram na imagem 1 a construção de um túnel, tá? Que foi, modificou esse relevo, essa paisagem aí, que foi uma construção feita pelo homem. E na imagem 2 foi então essas casinhas que foram construídas nessa área aí, que também foi uma modificação que ocorreu no relevo devido a essa ocupação irregular aí. Bom, agora a gente vai fazer a correção da folhinha do dia 2/6, tá? Que a gente falou um pouco sobre os rios, sobre a água. Então, tinha esse textinho aí para vocês lerem de Monteiro Lobato e com base nele vocês iriam responder algumas questões. Vamos lá. Questão A. Qual é o título do texto? O título do texto é A Água. B. Que respostas Emília, Pedrinho e Narizinho deram à pergunta de Dona Benta sobre o que é água? Então vamos lá. Emília disse que a água é uma coisa que a gente bebe. Pedrinho falou que ela é a mãe da vida. E Narizinho a chamou de leve trás por causa da erosão. C. De acordo com a explicação de Dona Benta, para que os seres humanos utilizam a água? Bom, ela respondeu, né, a explicação de Dona Benta foi para a produção de gelo, para aproveitar a energia do vapor da água e para produzir força mecânica e força elétrica por meio das quedas d'água, tá? Então, essa foi a explicação de Dona Benta para que os seres humanos utilizam essa água. Vamos continuar aí a correção. D. De onde vem a água que você utiliza nas atividades cotidianas? Então, isso, pessoal, é uma questão pessoal, né? Cada um aí vai responder uma resposta diferente. 2. Hora do desafio. Decifre a carta enigmática abaixo para descobrir uma importante informação sobre os rios brasileiros. Então, essa frase está falando que o Brasil tem a maior reserva de água doce do planeta, tá bom? Do planeta Terra ou do mundo, vocês que, né, depende aí de como vocês interpretaram esse planeta Terra aí, ou planeta Terra ou mundo, está certa a resposta. Na questão 3, vocês iriam associar as colunas corretamente, então o que fosse rios perenes ou permanentes, vocês iriam marcar o 1, e o que fosse os rios temporários, vocês iriam marcar o 2. Então, vamos lá. Durante os períodos de seca, seu curso seca completamente. Então, são os rios temporários. Então, no primeiro parênteses aí, né, vocês vão colocar o número 2. Segunda frase. Seu curso permanece com água o ano inteiro. São os rios permanentes ou perenes. Então, vocês vão marcar o 1. Então, ficou 2 e 1. Questão 4. Associe os nomes dos elementos de um rio às suas características correspondentes. Vamos lá. Terras que ficam nos dois lados do rio são chamadas de margens. Então, vocês vão marcar aí a letra C. Lugar onde o rio deságua é na foz. Então, vocês irão marcar a letra E.
Caminho que o rio percorre é o curso ou o leito. Então, vocês vão marcar aí a letrinha B. Lugar onde o rio nasce. Na nascente. Então, vocês vão marcar a letrinha A. E por último, rios menores que desaguam nos rios principais. São os afluentes, tá? Então, aí tem a palavra afluente. Vocês irão marcar, então, a letrinha D. Agora, a gente vai fazer a correção da folhinha do dia 8/6, tá bom? Então, com base no textinho aí sobre o Rio São Francisco, vocês iriam responder as questões abaixo. Questão A. De acordo com os nossos estudos, o Rio São Francisco faz parte de qual bacia hidrográfica? Então, o Rio São Francisco ele faz parte da bacia hidrográfica do Rio de São Francisco, tá bom? B. De acordo com o texto, qual é o nome do lugar onde está localizada a cabeceira desse rio? A cabeceira desse rio está localizada na Serra da Canastra. C. Reescreva o trecho do texto que descreve a importância do Rio São Francisco no passado. Então, o trecho que vocês irão reescrever aí é o seguinte: suas águas já interligaram os territórios de diversos povos indígenas e mais tarde guiaram os colonizadores europeus pelo interior do Brasil em busca de ouro e outras riquezas. Então, essas são as respostas aí da folhinha do dia 8/6, tá bom, pessoal? Bom, agora eu vou fazer a correção da folhinha no dia 22/6 e depois eu vou fazer a correção do CA da página 69, que foram as atividades que eu passei nesse dia para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aí, vocês teriam que falar para mim algumas principais características dos climas abaixo. Então, vamos lá. Do clima subtropical, algumas características deles são que apresenta as temperaturas mais baixas do Brasil e chuvas bem distribuídas durante o ano, tá? B. O clima tropical, ele tem temperaturas elevadas durante o ano e ele tem duas estações definidas, que é o verão chuvoso e o inverno seco. C. Equatorial úmido. Bom, esse clima equatorial úmido, ele é quente e úmido, e as temperaturas são elevadas e as chuvas são abundantes durante quase o ano todo. No clima tropical semiárido, esse clima ele se caracteriza por apresentar temperaturas elevadas e escassez de chuvas, as quais ocorrem em um curto período do ano, tá? Questão E. Equatorial semi-úmido. Ele é quente e apresenta períodos em que as chuvas não são tão abundantes como no clima equatorial úmido. Questão F. Tropical de altitude. Bom, apresenta temperaturas baixas e chuvas mal distribuídas durante o ano. Essas são algumas características desses climas. Na questão 2, eu pedi para que vocês explicassem para mim a diferença entre clima e o tempo atmosférico. O tempo atmosférico é o que está acontecendo hoje, agora. Ele muda constantemente. Então, pode estar ensolarado, pode estar chuvoso, enfim, né? Ele muda sempre. Já o clima, ele depende de outros fatores, né? De alguns fatores, e ele demora anos para mudar, tá bom? Na questão 3, eu pedi para que no quadro vocês desenhassem um símbolo, tá? Que representasse o tempo atmosférico nesse momento em que se está fazendo atividade, né? No caso aí onde você mora. Então, aí vai variar do dia que vocês fizeram a atividade. Então, por exemplo, se estivesse ensolarado, vocês poderiam desenhar um sol, se estivesse chovendo, uma nuvem com uns pinguinhos de chuva. Então, vai variar de aluno para aluno no dia que você fez a atividade, porque eu pedi um símbolo do tempo atmosférico. Então, ele muda constantemente. Então, vai variar muito do dia que vocês fizeram a atividade, tá bom? Agora, a tia Lívia ficou um pouquinho maior, tá? Que a gente vai corrigir a página 69 do CA, essa página aqui. Então, acompanhe aí comigo, tá bom? Vamos lá, página 69. Na questão 1, vocês teriam que colocar V para as verdadeiras e F para as frases falsas. Primeiro quadradinho. O
Os termos tempo atmosférico e clima são sinônimos, eles são a mesma coisa? Não, né, pessoal? São coisas diferentes, como eu já expliquei na correção da folhinha anterior. Então, esse primeiro quadradinho, essa primeira frase está falsa. Então, coloque a letrinha F aí no quadradinho. Segundo quadradinho, tempo atmosférico é o estado momentâneo do ar em um determinado local da superfície terrestre? Verdadeiro, é o que eu expliquei a vocês. O tempo, ele muda constantemente, é o que está acontecendo hoje, né? É o que ele é hoje. Então, hoje pode estar ensolarado, hoje pode estar chuvoso, enfim. Então, essa está verdadeira. Terceiro quadradinho. O clima é determinado depois de um longo período de observações dos estados do tempo atmosférico. Ok, essa está certa também. Então, coloque a letrinha V. Último quadradinho. O tempo e o clima não influenciam nos hábitos alimentares, no vestuário, na produção agrícola, nem em outras atividades humanas. Completamente falsa essa, né, pessoal? Influencia em muito nesses fatores aí. Então, coloque a letrinha F. Então, ficou na questão 1, F, V, V e F, tá bom? Confiram aí. Na questão 2, vocês iriam encontrar e pintar no caça-palavras elementos que influenciam no tempo atmosférico de um lugar. Então, as palavras que vocês iriam aí encontrar e pintar são precipitação, pressão atmosférica, temperatura, movimentos do ar e umidade. Então, observem aqui, deixa eu chegar um pouquinho para trás. Assim, né, na horizontal está pressão atmosférica, aqui no cantinho precipitação, temperatura, movimentos do ar e umidade, tá bom? Então, quarto ano, essa foi a nossa aula de correção de hoje. Façam com calma, porque essa nossa aula está separada para correção. Então, façam tudo com bastante calma, com bastante atenção, tá bom? Para ficar tudo certinho, para a gente poder estudar, né, melhor, continuar aí com o caderno certinho. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau!